Muito bem, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal Refúgio Teológico. Para quem não me conhece, eu me chamo Luciano Firmino e aqui no canal nós trabalhamos diversos assuntos, questões da atualidade, com ênfase no referencial teórico às escrituras sagradas. Hoje nós vamos dar continuidade ao nosso curso de O Cristão e a Política, tá? Tentando, acima de tudo, não seguir ideologias, não seguir líderes e torná-los ídolos, né? Nós somos católicos, pois o católico ele tem uma cegueira muito grande, onde ele cultua obras de suas mãos, obras do seu imaginário, obras dos seus sonhos que não existem. Então, nós que somos conservadores, não cultuamos líder político nenhum, muito menos líderes religiosos. Nós, aqui no canal, queremos passar para vocês a melhor mensagem, mais nítida, óbvia e objetiva, sobretudo aquilo que pode realmente transformar a nossa sociedade. Então, a gente, por ser conservador, não vamos criar ídolos para idolatrar, tá? Não somos idólatras, tá certo? Acreditamos em um Deus verdadeiro, revelado nas Escrituras, né? A Trindade Santa, ainda que nós sejamos falhos, nós, repetindo novamente, por sermos conservadores, não somos iguais aos comunistas, aos fascistas, aos socialistas, e assim por diante, que cultuam a si próprios ou cultuam líderes como Che Guevara, Mao Tse-tung, Karl Marx, Friedrich Engels e tantos outros carrascos, tiranos, totalitaristas, terroristas e assassinos da humanidade. Então aqui nesse canal você vai ter conteúdos que vai fazer você refletir, né, e ter um melhor posicionamento consciente das suas questões culturais, espirituais, sociais e educacionais, né? E que você possa aí nos ajudar compartilhando esse vídeo, se inscrevendo no canal, deixando sua pergunta ou a sua dúvida, ou se quiser entrar no nosso grupo no WhatsApp, está aí passando no seu visor, nosso telefone, você pode aí me adicionar, depois eu ponho você no nosso grupo, tá bom? Então hoje vamos trabalhar o tema do livro que nós estamos trabalhando, O Cristão e a Política, aula 6, módulo 1. A primeira arma da influência política é o ativismo LGBT, que mais, nem assim por diante. Então, a ideia de ativismo, né, ela é muito radical, mas ela expressa realmente o que está acontecendo dentro do nosso sistema democrático, supostamente de direito. Está mais para a esquerda do que direito, né? E aqui nesse vídeo eu vou mostrar a vocês, o nosso maior objetivo nesse vídeo é mostrar a vocês que a influência e a infiltração, duas coisas, tá? Infiltração é uma coisa, influência é outra, tá? Tanto a infiltração quanto a influência advinda da esquerda, mais precisamente dessas peças que se movimentam para criar polêmicas e censurar aqueles que são contra o ativismo LGBT, eles hoje em dia têm conquistado um poder, uma autoridade que realmente está fora do normal. Então, tanto o Senado quanto a Câmara, contra o próprio STF, tá? E também os delegados, tá? Os advogados também estão aceitando passivamente, tá? Não vou dizer que são todos, mas a grande maioria se curvam diante dessa tentativa de implementar o comunismo no Brasil, tá? Por meio de um dos mecanismos ou de uma ferramenta que visa destruir, tá?
nos escritos de Marx e nos porta-vozes do neomarxismo ou do neoateísmo desejam desfigurar, desvirtuar, distorcer a família tradicional, apresentando filmes, séries, documentários, dados, propagandas, tá? Mostrando o oposto da realidade, né? Mostrando sempre aquele conceito marxista de oprimido e opressor, né? Mostrando para que a sociedade tenha medo, tenha pavor e venha aí se curvar diante do Estado que venha substituir a nossa racionalidade, que venha substituir a própria realidade. Então, esse assunto aqui ele é muito pesado, é um assunto muito extenso, mas eu pretendo ser objetivo aqui e eu peço a vocês, desde já, que compartilhe esse vídeo, tá? Se inscreva, dê seu like e nos ajude, tá? Entre em contato comigo para que a gente juntos possamos aí realmente aí restaurar a nossa cultura, né? Restaurar as instituições democráticas que o conservadorismo pretende preservar, tá? Aquilo que realmente vai beneficiar a sociedade de uma forma geral e não venha aí criar falsas dicotomias, falsas conjecturas, não venha se sobrepor à escritura sagrada, muito menos venha se sobrepor à família tradicional, tá bom? Então, vamos começar basicamente, né, já começando. Hoje é preciso saber que existem várias armas que a esquerda utiliza, mas a arma que nós vamos trabalhar aqui hoje é o ativismo LGBT. Então, essa primeira arma ela visa desconfigurar a família tradicional de todas as formas possíveis, seja por propaganda, seja por noticiário, seja por panfletos, tá? Tudo isso arrecadando dinheiro, muitas vezes através de ONGs e do próprio Estado. Então, nós precisamos aqui, principalmente aqui em Pernambuco, se movimentar contra a ideologia, tá? Nós estamos aqui fazendo o que a esquerda acusa, chamado discurso de ódio. Jamais esse é o nosso objetivo, mas o discurso de ódio advém, sempre foi, sempre vai ser advinda da esquerda. Então, essa arma ela chegou a um nível incalculável de potência, né? Hoje, o movimento LGBT, junto com no próximo vídeo eu vou falar sobre a ideologia de gênero, mas junto com a ideologia de gênero, junto com o feminismo e com tantas outros movimentos e outras ferramentas, o comunismo começa a se unificar, tá? Pouco a pouco o comunismo se unifica e, meu amigo, minha amiga, o negócio realmente vai esquentar. Então, o homossexualismo e o ativismo LGBT, na obra que nós estamos analisando, fazem uma distinção, tá? Até mesmo didática. Porém, eu acredito que o livro apresentando isso faz com que haja algum tipo de erro em análise. Então, todas as situações com base nas escrituras, né? Toda a nossa análise e toda a nossa conjectura com base na escritura, não com base no raciocínio de cunho de direita, vai ser melhor, assim, perceptível aquilo que tanto o movimento, o ativismo LGBT quanto o homossexualismo, porque na obra é meio que o autor aqui, ele separa, não, os homossexuais, eles não são tão ativistas, tá? Não se inserem na causa LGBT da esquerda, até porque existe homossexuais da direita, tá? E o ativismo LGBT é rigoroso, ele é extremista. Então existem essas duas turmas que a gente precisa se separar, né? Essa é a proposta do autor do livro. Porém, eu aqui e por meio desse canal, e por meio das escrituras, a gente precisa analisar tanto o ativismo LGBT como o homossexualismo de uma forma só. Ainda que exista o homossexual de direita, tá? Mas o conservadorismo e a política, ela não está acima das escrituras. Ela não está acima das escrituras. É tanto que eu quero ler um texto bíblico que ele é realmente um texto que dá condições
tá? Se esse movimento chegar a uns 95% de força dentro das instituições, esse texto bíblico que eu vou citar para vocês, ele pode acontecer duas coisas. Ou ele vai ser reescrito, ou ele vai ser reescrito, abre aspas, ou retirado das escrituras por alguma força do Estado, tá? E se ele permanecer sabendo que o ativismo LGBT chegar no seu ápice de poder aos 95%, os pastores, os reverendos, tá? Ou até mesmo alguns padres realmente sérios, serão presos. E juntamente com a sua congregação, porque esse texto é o texto que possivelmente, futuramente, será um texto que causará um crime. Ou seja, quando eu, Luciano, estiver proferindo esse texto que eu vou dizer a vocês aqui agora, será considerado crime, tá? Se isso que nós vamos ver aqui, ele chegar ao seu ápice completo, tá? Então, o risco é eminente, o risco é muito sério. Ou o texto bíblico será retirado, ou todos nós seremos presos. Tá? Veja qual é esse texto. Ele se encontra em 1 Coríntios capítulo 6, verso 9 e verso 10, que diz assim: Não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adultérios, nem os efeminados ou os homossexuais, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Então, esse texto é um texto que, se o projeto de lei que nós vamos ver aqui, ele se expandir e se modificar, aí esse e muitos outros textos serão evidência a favor do ativismo LGBT para nos prender. Então, a gente precisa, como cristãos, né, pentecostais e reformados, como conservadores, precisamos de agora nos reunir, nos unir, não em torno de um líder de direita político. Isso não vai funcionar. Nós precisamos erguer a cultura, nós precisamos erguer as bases do cristianismo, a arte, a literatura, a filosofia, a matemática, a ciência. Nós precisamos aí florescer novamente, por exemplo, principalmente aqui em Pernambuco. Pernambuco ele precisa realmente agora renascer, né? Nascer realmente de Deus. Mas vamos continuar aqui. Então, tudo começa aí, segundo a história, em 1969, a partir dos Estados Unidos, tá? E já no Brasil, em 1978. Existe um grupo chamado o Grupo Somos. Esse grupo, juntamente com outros grupos, tá? Eles começam a fazer a sua peregrinação, né? Fazem essa peregrinação rumo ao Senado, ao Parlamento, ao Congresso, à Câmara. Então, todos eles, tá, estão de posse desse mecanismo de ação e de defesa, tá, já há muito tempo. Então, como esses movimentos LGBT, esse movimento ativista, feminista, né, começa a crescer aqui no Brasil ou no mundo todo? Primeiro, é preciso perceber que a esquerda ela conseguiu entender que certos grupos sociais, tá, é útil, tá, para a Revolução Comunista. Mas antigamente a esquerda, tanto a esquerda nazista ou a esquerda da Rússia, ou a cubana, tá, eles perseguiam esses comportamentos, tá, que o ativismo LGBT tem, tá, mas com o passar do tempo isso se tornou um combustível para a permanência da esquerda no país. Com certeza, Che Guevara, ao ver esse movimento ativista, ele ficaria espantado. Talvez ele cometeria até suicídio, pois ele, como socialista, jamais queria esse movimento.
mas o neomarxismo utiliza esses movimentos para propagar a sua ideologia e estabelecer assim futuramente o comunismo. Então, é interessante que tudo isso acontece porque não que todas as igrejas elas se curvam diante disso, mas que muitas das igrejas não tiveram a devida preocupação de cuidar do rebanho adequadamente contra essas heresias, oferecer estudos bíblicos mais aprofundados, influenciar sua comunidade, né? E assim poder aí, fazer uma defesa da fé. Infelizmente, isso já está tarde demais. Isso é evidente, isso é fato. Já está tarde demais. Tá? Não estou dizendo que não estou pregando fatalismo, né? Não é nesse sentido, mas é para vocês perceberem o nível no qual nós estamos. Tá? Então, esse curso pretende fazer isso, você perceber o nível de absurdidade, de loucura, de insanidade, no qual estamos sendo mergulhados dia após dia por meio da esquerda. Então, há, de fato, a infiltração e a influência do movimento ativista LGBT está de uma forma extrema. Então, muitos hoje em dia estão obedecendo às ideologias de esquerda e não questionam mais essas atitudes, porque se você vai questionar esse movimento, essa organização, nós seremos acusados de preconceituoso, de homofobia, de fascista, de racista e assim por diante. Então é melhor aceitar sem criticar. Então a esquerda já impôs esse terror, já impôs essa mordaça, já impôs, né, essa força que a gente tem, né, para a sociedade, contra todos nós, por meio dessa ideia de nós precisamos amar todo mundo, né? Então, o primeiro projeto de lei do Senado é número 134 de 2018, ele visa acabar com a família tradicional. Então, é um projeto de lei que visa fazer uma defesa da Revolução Comunista, que quer extinguir não somente o conceito, a palavra, a etimologia, o termo, a definição de família tradicional, mas eles querem realmente separar, não somente simbolicamente, não somente na literatura, mas também fisicamente. Eles querem realmente inverter os papéis, oferecendo no lugar do sexo a falsa noção de realidade que é o gênero. Então veja o absurdo que a Comissão de Direitos Humanos propõe no artigo 32. Veja só, nos registros de nascimento emitidos nos demais documentos identificatórios, tais como carteira de identidade. Então, a carteira de identidade era emitida pelos policiais, por um governo sério, né, por aqueles que têm a posse, né, de deter um indivíduo que comete crime, né? Então, veja só, a identidade não é feita por um maconheiro, né? O título de eleitor não é feito por um drogado. O passaporte não é feito por um traficante. A carteira de habilitação não é feita por um psicopata. Então, todos esses documentos eles vão sofrer uma alteração. Veja só, não, segundo essa comissão, não haverá menção às expressões de pai e mãe, que devem ser substituídos por filiação. Você que está me ouvindo, o que você vai fazer agora? Veja o nível. Mas ainda não, isso não é suficiente. É tanto que existe no meio dessa discussão toda a pretensão de extinguir os dias dos pais e os dias das mães. E se eles não conseguirem extinguir, retirar, acabar aqui, eles vão modificar as palavras e assim eles vão conseguir extinguir, modificar tudo isso. Até dos documentos. Olha aí.
exército, polícia, sindicato, comércio, todo mundo se curvando diante da ideologia. Espero que você, que me assiste, não se curve a essa ideologia. Sejamos firmes até o fim, tá? Coloca aí o seu comentário, curta esse vídeo, compartilhe, nos ajude. Seja um cristão autêntico, né? Então, o ativismo LGBT já realizou uma apresentação e uma defesa para os pedófilos. Não vou dizer aqui, mas foi um banco. Teve um banco que também estava inserido nesse meio. Mas a polícia, tudo quietinho, não pode mais prender ninguém, principalmente se for de esquerda, né? Mesmo que você seja um pedófilo, não pode prender mais. Tá vendo? E com isso trocam pouco a pouco a real ideia do sexo biológico por uma alienação de gênero, além de reinterpretar a Constituição. Então, os ativistas LGBT, os teóricos do comunismo, eles já estão reinterpretando a Constituição baseada nesses movimentos. E também eles já conseguem distorcer as escrituras, tá? E obrigam todas as autoridades a defender a sua causa. Entendeu? Defender a sua causa. Finalizando aqui o vídeo, diz assim, o outro projeto de lei está na Câmara. E ele é número 22 de 2006. Existem talvez outros projetos que eu talvez não conheça. Esses aqui são os mais antigos, talvez tenha alguns mais recentes. Mas esse projeto diz o seguinte: com isso, eles são quem? Os ativistas, tá? Se expressar, se manifestar e praticar seus atos de amor, né? Dentro das igrejas evangélicas ou católicas, as católicas que são supostamente bíblicas, né? Nós católicos somos da teologia da libertação, né? Mas da teologia da libertação tem um bocado de besteira, né? Mas eles querem entrar nas igrejas evangélicas com o apoio, o aval e o braço policial, tá? Do lado direito, e o apoio, o aval e o braço político do lado esquerdo. Então eles vão com tudo para cima da igreja e vão sentar no domingo, no culto, e vão tirar a maior onda. E você não vai poder tirá-los para fora. Se você tocar nesses indivíduos, você será preso por homofobia, por racismo, por fascismo. Ele vai inventar um bocado de coisa, né? O negócio dele é inventar crime, né? Então, e se isso acontecer, se isso não estiver acontecendo, já estão chegando já nesse patamar, se isso não acontecer, eu e você aqui na internet, né? O meu vídeo mesmo é um vídeo que vai levar aqui 2 a 5 anos de cadeia. O tempo mínimo, 2 a 5 anos de cadeia. O texto que nós citamos aqui, de 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 9 e 10, já evidencia, né, se esses projetos e outros que estão caminhando, eles forem aprovados, não vai ser sério no Brasil. Muito terrível, né? Então, esse curso, Cristã Política, possa me orientar, me ajudar nesse momento. Agradeço a sua participação. Continue estudando aqui nossa Escola Superior de Teologia Cristã, TURIP. E espero você no próximo vídeo. Forte abraço e bons estudos.